Olá, muito obrigado pela oportunidade de poder falar com você sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, que é a inteligência emocional. Eu me chamo Heber, é um nome fácil de guardar, E de elefante, B de barrigudo, E de extra largo e R de redondinho. Eu sou psicólogo, sou gerente de RH de uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, na área de tecnologia da informação. Sou professor universitário em cursos de pós-graduação, em MBAs. Trabalho ministrando palestras motivacionais, treinamentos comportamentais e sou coach na área de desenvolvimento profissional e pessoal. E eu quero te fazer duas perguntas muito importantes. Você quer sinceramente ser um profissional melhor e uma pessoa mais feliz? Você, como eu, quer contribuir com o desenvolvimento das pessoas, tanto na área pessoal quanto na área profissional? Se a tua resposta foi afirmativa para pelo menos uma dessas duas perguntas, você precisa fazer o nosso curso de inteligência emocional transformadora. São 8 horas de técnicas, de ferramentas que comprovadamente trazem resultados para o desenvolvimento das suas emoções, dos teus sentimentos e da habilidade que você precisa desenvolver para entender melhor de gente. Nós vamos trabalhar nessas 8 horas de treinamento de forma intensa, de forma profunda, de forma vivencial, as 8 dimensões importantes para construir uma boa inteligência emocional. As 5 primeiras dimensões foram desenvolvidas pelo psicólogo Daniel Goleman, que é PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, no seu best-seller mundial chamado Inteligência Emocional. Nesse livro, o Goleman fala de 5 dimensões importantes para quem quer desenvolver esse tipo de inteligência. A primeira dimensão é o autoconhecimento ou autoconsciência, que é a nossa habilidade de realmente conhecer melhor como funciona a nossa mente. Nós, seres humanos, nos relacionamos com as pessoas e com o mundo em função dos mapas mentais que nós construímos. Nesse curso, nós vamos ver de forma profunda, através de ferramentas de assessment, através de técnicas poderosas, de ferramentas eficazes, como é que funciona a nossa mente, como funciona o nosso Self 1 e o nosso Self 2, como é que realmente funciona a nossa mente em termos de paradigmas, de crenças limitantes, porque tudo isso influencia certamente o nosso comportamento. Eu gosto muito de parábolas, e eu me lembro agora de uma parábola que fala um pouco sobre isso, sobre a importância do autoconhecimento. Essa parábola diz que certa vez um mestre estava com seu discípulo na entrada de uma cidade e de repente chegou um peregrino e perguntou para aqueles dois como eram as pessoas que moravam naquela cidade. O peregrino falou assim: olha, eu estou vindo de longe, pretendo morar um tempo aí nessa cidade, como são as pessoas que habitam nesse lugar? O mestre então olhou para o peregrino e disse o seguinte: as pessoas que vivem aqui nessa cidade são exatamente iguais às pessoas da cidade de onde você veio. Imediatamente o peregrino disse: então eu não vou morar aqui de jeito nenhum, porque as pessoas nessa cidade são violentas, são pessoas egoístas, são pessoas que não são confiáveis, não vou morar aqui em hipótese alguma, e foi embora muito bravo. Só que tempos depois chegou um outro peregrino e novamente fez a pergunta: como são as pessoas que moram nessa cidade? Tenho pensado em morar aí um tempo. E novamente o mestre disse para ele: olha, as pessoas que moram aqui nessa cidade são exatamente iguais às pessoas da cidade de onde você veio. Então aquele peregrino falou assim: que ótimo, vou morar nessa cidade então, porque as pessoas aqui são generosas, são pessoas confiáveis, são pessoas honestas. E entrou feliz para dentro da cidade. O discípulo daquele mestre então ficou impactado com aquela situação e falou assim: mestre, como pode uma situação tão idêntica gerar respostas tão diferentes, gerar comportamentos tão diferentes? O mestre então olhou dentro dos olhos do seu discípulo com muito carinho e disse o seguinte: é simples, meu querido, eles já traziam a cidade dentro de si. A nossa forma de enxergar o mundo, os nossos mapas mentais, as nossas crenças limitantes, a forma como a gente escreve a nossa própria história, pode nos trazer comportamentos mais assertivos ou pode nos trazer comportamentos realmente limitantes, comportamentos que só vão gerar destruição, tristeza, dor. Nesse nosso curso nós vamos descobrir na prática como nós podemos investir mais no nosso autoconhecimento. Bom, a primeira dimensão, nós já falamos, segundo Goleman, é o autoconhecimento ou a autoconsciência.
A segunda dimensão é o autocontrole ou autogestão, porque se eu me conheço bem, se eu conheço bem as minhas emoções e os meus sentimentos, como eu lido com elas, então eu sou capaz de gerenciar melhor as minhas emoções e os meus sentimentos. O Daniel Goleman também usa uma parábola. No início do livro dele, no livro Inteligência Emocional, ele conta que certa vez um samurai fez uma longa viagem para procurar um mestre zen budista e perguntar para aquele monge o que era o céu e o que era o inferno. E depois daquela longa viagem, ele finalmente encontrou o monge e perguntou: mestre, o que é o céu e o que é o inferno? O monge olhou dentro dos olhos do samurai e disse: eu não vou te dar essa resposta, você é muito burro, por mais que eu queira te explicar, você não vai conseguir entender, então eu não vou perder meu tempo com você. O samurai ficou doido de raiva com aquela resposta. Ele puxou a sua espada, colocou no pescoço do monge e falou assim: sabia que eu podia cortar a sua cabeça por causa dessa falta de respeito? O monge então olhou dentro dos olhos do samurai e com muita calma disse o seguinte: isso é o inferno. Isso é o inferno. O samurai reconheceu a sabedoria daquelas palavras, guardou a sua espada, fez uma reverência e disse assim: por favor, me perdoe. E o monge imediatamente falou para ele: e isso é o céu. Então, se você sabe lidar bem com suas emoções e sentimentos, você vai ter problemas como todo mundo, mas a sua vida vai ser um paraíso, porque você vai saber lidar com seus problemas. Agora, se você não souber lidar com suas emoções e sentimentos, a sua vida vai ser um inferno, e corre o risco de você fazer um inferno na vida das outras pessoas, porque você não sabe lidar com você e nem com o outro. Teologicamente, céu e inferno é outra coisa. Se você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai descobrir que céu é passar a eternidade da sua alma na presença de Deus, e inferno é passar a eternidade da sua alma distante de Deus. Mas o Daniel Goleman não estava falando de teologia, ele estava falando de psicologia. Ele estava falando sobre a importância de você gerenciar melhor suas emoções e seus sentimentos, principalmente as emoções e os sentimentos negativos, as emoções negativas. Se eu sou capaz de gerenciar melhor minhas emoções, os meus sentimentos, eu consigo me relacionar melhor com as outras pessoas, e eu consigo desenvolver a terceira dimensão da inteligência emocional. Primeira dimensão, autoconhecimento, autoconsciência. Segunda dimensão, o autocontrole ou autogestão. E aí a terceira dimensão é a automotivação. Porque se eu me conheço bem, e se eu sei administrar minhas emoções, os meus sentimentos, eu sou capaz de mobilizar essa energia poderosa que eu tenho dentro de mim, chamada motivação. Muitas pessoas confundem o que é motivação. Muitas pessoas pensam que motivação é algo que vem de fora para dentro, mas na verdade motivação é uma energia que vem de dentro para fora. Eu vejo muitos profissionais que falam assim: também o meu chefe me motiva a eu, também a empresa não motiva a nós, e ele fica colocando a responsabilidade da motivação nos outros, quando na verdade a motivação é a junção de duas palavras importantes: motivo mais ação. É quando você encontra um bom motivo para desencadear uma determinada ação, e essa energia está dentro de você. Quando você se conhece melhor, quando você aprende a gerenciar suas emoções e seus sentimentos, você é capaz de mobilizar essa energia poderosa chamada motivação para buscar suas metas, seus objetivos nessa vida, para ser mais feliz. Então, a primeira dimensão, o autoconhecimento, a autoconsciência. Segunda dimensão, o autocontrole, a autogestão. A terceira dimensão, a automotivação. E aí vem a quarta dimensão. A quarta dimensão de uma boa inteligência emocional é a empatia. Empatia é a capacidade de você reconhecer no outro emoções e sentimentos. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro como se você fosse o outro. Muitas vezes, quando eu pergunto para os meus alunos ou para os meus coaches o que eles entendem por empatia, eles me respondem assim: Heber, empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Empatia não é só isso. Porque se eu pensar assim, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, o que eu faria? A resposta seria o que eu faço sempre, porque seria eu no lugar daquela pessoa. Empatia é mais do que isso. Jacó Levi Moreno, psiquiatra argentino, que é o pai do psicodrama, certa vez disse o seguinte: todo encontro é dual, precisa ter no mínimo 2 para existir um encontro. E quando chegares perto, arrancarei os meus olhos, e
colocarei no lugar dos teus, e arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. Assim ver-me-ás com os meus olhos e ver-te-ei com os olhos teus. Empatia é isso, é você olhar para o outro como se você fosse o outro, é você olhar para o outro como o olhar do outro, é você pensar assim: se eu fosse essa pessoa, com a idade que ela tem, com a personalidade que ela tem, na condição que ela vive, com a religião que ela tem, com o olhar para o mundo que ela tem, como eu gostaria de ser tratado, como eu me sentiria nesta situação. Quando você é capaz de fazer esse exercício, você realmente desenvolveu a sua empatia, que é então a quarta dimensão da inteligência emocional. Primeira dimensão, autoconhecimento, autoconsciência. Segunda dimensão, autocontrole ou autogestão. Terceira dimensão, automotivação. Quarta dimensão, empatia. E aí vem a quinta dimensão de uma boa inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, que é a nossa habilidade de socialização. É a habilidade social, é a possibilidade de desenvolvermos a nossa inteligência interpessoal. Para ter uma boa inteligência emocional, eu tenho que lembrar da teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que também é psicólogo na Universidade de Harvard, que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. E entre as várias inteligências defendidas pelo Gardner, existem duas fundamentais para uma boa inteligência emocional, que é a inteligência intrapessoal, que é a minha habilidade de lidar com minhas próprias emoções e sentimentos, e a minha inteligência interpessoal, que é a minha habilidade de lidar com as emoções e os sentimentos das outras pessoas. Se eu quero ter uma boa inteligência emocional, eu preciso ter habilidade social, eu preciso lidar bem com as outras pessoas, inclusive com as pessoas difíceis. No nosso curso nós vamos trazer técnicas e ferramentas para você lidar com as pessoas chamadas pessoas difíceis. E nós vamos utilizar, como eu já falei, técnicas e ferramentas que comprovadamente trazem resultados positivos para uma boa inteligência emocional. Eu digo comprovadamente porque eu trouxe ferramentas e técnicas que trouxeram resultado para a minha vida, porque eu utilizei na minha própria vida. E porque eu vi resultado na vida de centenas de pessoas que trabalharam comigo em treinamentos motivacionais, treinamentos comportamentais, onde nós utilizamos essas técnicas, e depois as pessoas me relataram que realmente conseguiram resultados positivos no desenvolvimento da sua inteligência emocional. Mas além das 5 dimensões que eu falei para vocês, que são as 5 dimensões do livro Inteligência Emocional, nós vamos trabalhar mais 3 dimensões importantes para quem quer construir uma boa inteligência emocional. Então, além de autoconhecimento, autoconsciência, além de autocontrole ou também autogestão, além de automotivação, de empatia e de habilidade social, nós vamos trabalhar a importância de você compreender a neurociência, a neurofisiologia da validação. Você vai descobrir a importância da validação dentro desse nosso curso. Nós vamos estudar juntos também o que a neuropsicologia nos ensina sobre a neurofisiologia do perdão. Algumas pessoas não conseguem ser felizes porque não descobriram uma força libertadora do perdão, porque não conseguem se perdoar, porque não conseguem perdoar outras pessoas. E nós vamos trabalhar essa questão. Aí, então, a 6ª dimensão é a importância da validação, a 7ª dimensão é a neurofisiologia do perdão, e a 8ª dimensão é a neurofisiologia, tudo aquilo que a neurociência nos ensina sobre a gratidão. Porque se você conseguir compreender como o nosso cérebro pode ser modificado para melhor através dessa energia poderosa que é a gratidão, você realmente vai ter uma inteligência emocional bem melhor. Então, resumindo, nós vamos trabalhar nesse curso de 8 horas. São 8 horas que podem realmente transformar uma vida. Nessas 8 horas, nós vamos trabalhar 8 dimensões: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, habilidade social. Nós vamos trabalhar juntos a importância da validação, que é a 6ª dimensão. A 7ª dimensão é a força libertadora do perdão, e a 8ª dimensão é a força, a energia extraordinária da gratidão. E eu quero dizer que eu estou muito grato por você ter passado esse tempo aqui comigo. E eu quero te propor um desafio.
Nós estamos com todas as informações desse curso, nesse post. Aqui nesse vídeo você vai ter todas as informações da data, do horário, do contato, porque se você quer saber mais sobre esse curso, basta escrever um e-mail para cursotransformador@hotmail.com ou entrar na nossa página de trabalho no Facebook, que é facebook.com/Professor Eber, tudo junto, e ali você vai encontrar mais informações a respeito do nosso cursotransformador@hotmail.com. Mas eu quero te propor um desafio. Eu quero que você faça um comentário aqui nesse vídeo. Qual dessas dimensões você considera mais importante? Ou qual dessas dimensões você tem mais dificuldade na vida? Faça o seu comentário. Compartilhe conosco sua visão de tudo isso que nós falamos. Quero também desafiar você a compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ou gostariam de fazer esse curso. Pessoas que precisam ou gostariam muito de melhorar a sua inteligência emocional, a sua capacidade de lidar com suas próprias emoções e sentimentos e com as emoções e os sentimentos das outras pessoas. Eu realmente espero encontrar você no nosso curso. As vagas são limitadas, nós já estamos com metade da turma formada. Eu creio que nos próximos dias a gente deve concluir a turma e vai ser um prazer encontrar você no nosso curso, compartilhar tudo aquilo que a gente tem aprendido nessa área e ouvir você também, porque eu acredito que todo treinamento, todo curso eficiente precisa ser um caminho de mão dupla. Eu estou disposto a aprender com você, tanto quanto de alguma forma eu possa contribuir com o teu conhecimento. Eu gosto muito de um provérbio antigo que diz que se você quer realmente trabalhar nessa área de desenvolvimento, você precisa aprender que conhecimento ele deve ser um caminho de mão dupla. Tem um provérbio oriental que retrata muito bem essa perspectiva. Esse provérbio diz o seguinte: se dois homens estão em um determinado caminho e cada um traz consigo um pão, eles se encontram neste caminho e eles trocam seus pães, cada um continua a sua jornada com apenas um pão. Mas se estes homens que se encontram pelo caminho trazem consigo um conhecimento, uma ideia, eles se encontram e trocam seus conhecimentos, cada um continua a sua jornada com pelo menos 2 conhecimentos, com pelo menos 2 ideias. É isso que nós vamos fazer no nosso curso. Nós vamos trocar ideias, trocar conhecimentos, para que todos nós possamos sair transformados nesse curso, com mais conhecimentos, com mais ferramentas, com mais técnicas poderosas para desenvolver a nossa inteligência emocional. Muito, muito obrigado por ter passado esse tempo comigo. Eu realmente espero encontrar você pessoalmente no nosso curso. Muito obrigado.